Boa noite, queridos amigos. Dando início aqui à leitura do texto, alguma configuração não está muito bem. O Facebook está avisando que a taxa de quadros por segundo está muito baixa. Mas eu ainda não aprendi a controlar isso aqui, então por enquanto vai assim mesmo, não é? Vamos dando início aqui, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite de estudo. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença sobre a nossa vida, porque nada somos, nada temos, nada sabemos. Sem a Tua ajuda nós não somos nada. Precisamos do Senhor em cada momento da nossa vida, que o Teu Espírito nos inspire, nos dê a palavra certa, que inspire também aqueles que estão ouvindo para que compreendam aquilo que o Senhor quer dizer para eles através da Tua palavra. Como o Senhor deixou registrado estas 7 cartas, eu creio que elas têm algo a ver conosco. Para este tempo presente, na Tua presciência, o Senhor assim o determinou. Ouça agora, Senhor, esses textos para que seja uma bênção e fale conosco, em nome de Jesus. Muito bom, vamos começando a leitura então, aqui em Apocalipse capítulo 3, eu estou usando a versão de João Ferreira de Almeida de 1969, a revista corrigida. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém. Esta 5ª carta nos remete a um estado em que as pessoas se encontram, que muitas vezes se esquecem de que dependem do Senhor para tudo e que a fidelidade não é só por um dia nem só por um momento. O alerta é para o anjo da igreja que está em Sardo. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Olha o número 7 de novo. Quem é que tem os 7 Espíritos de Deus? Jesus. Porque o número 7 é o número da plenitude. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. O 7 é aquele número da plenitude, a totalidade do Espírito de Deus. E não houve ser humano que fosse tão preenchido pelo Espírito Santo nesse mundo como Jesus. Nunca houve. Nunca houve. Nasceu em Belém de Judá e criado em Nazaré. Aos 30 anos de idade foi cheio do Espírito Santo quando desceu às águas do Jordão, batizado por João Batista, e no momento do batismo o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E a partir daquele momento, o homem Jesus não teve mais vontade, foi a vontade de Deus. Foi o Espírito de Deus que o guiou durante todo o seu ministério terreno. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado. E muitas vezes nós questionamos ser tentados. Quantas vezes nós passamos provações e dizemos: Senhor, até quando? Nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados, mas você não vai ser tentado além do seu limite jamais. E a sua tentação é uma forma de honrar a Deus com as suas escolhas. Por isso, faça boas escolhas e lembre-se daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele mesmo que disse: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço e fará outras ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai.
O que tem os 7 Espíritos de Deus é as 7 estrelas. Quem lembra das 7 estrelas? As 7 estrelas. Lá no capítulo 1, nós encontramos as 7 estrelas. Quando ele aparece para João, ele aparece no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele revela que o mistério das 7 estrelas, na mão direita dele, são os anjos das 7 igrejas. Então, quando ele diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que os anjos estão nas suas mãos. Tudo depende dele, tudo é por ele. Tanto que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra, no inferno. E quando você profere o nome de Jesus, os demônios fogem, assustados, porque eles sabem que esse nome tem poder para atormentá-los. E o recado dele é esse: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Olha que mensagem dura que ele manda para a igreja de Sardo. Tem nome de que está vivo, mas você está morto. Isso é muito sério, porque muita gente está nessa condição, nessa situação. Tem nome de que está vivo e está morto. Tem fama de ser usado por Deus, tem fama de ser uma benção na mão de Deus, mas só Deus conhece o íntimo da pessoa, que muitas vezes adentra nas profundezas de Satanás. Vida dupla, como aconteceu com aquele homem que era professor de escola bíblica e está preso. Porque, irmão, nós precisamos saber de uma coisa: o inimigo está furioso porque é o tempo do fim. Ele sabe que o tempo da punição dele está chegando, que o tempo dele está acabando. E Pedro diz que ele anda bramando em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos vigiar constantemente. Deus nos guarda, mas tudo tem limite. A paciência de Deus também tem limite. E ele avisa aqui para a igreja de Sardo: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem fama de ser uma pessoa que anda na minha presença, mas está longe de mim. Isso é muito triste, porque quando a pessoa reconhece que ela já errou, se arrepende, muda de vida, muda de atitude, ela alcança a misericórdia. Mas quando a pessoa profere o nome de quem está vivo, mas está morto, é um problema. E vem o alerta, a advertência do Senhor: ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer. A condição deles é tão triste, que eles já estavam para morrer. Muitas vezes pensando que estava tudo bem, como muitas pessoas hoje estão, às vezes reunidos nos templos, celebrando a ceia, fazendo tanta coisa bonita, cantando, pregando, orando em voz alta dentro do templo, com o nome de quem está vivo, mas muitas vezes está morto, porque só Deus conhece as profundezas do Espírito. Só Ele sonda a alma das pessoas para saber o que vai no coração e na mente das pessoas. E nós continuamos julgando pela aparência. Olhamos muitas vezes para aquela pessoa que não parece ser uma pessoa espiritual, e nós julgamos, mas muitas vezes aquela pessoa ali, ela está sendo uma bênção na nossa vida, está sendo usado por Deus. E aquele que parece ser uma bênção muitas vezes é só de fachada, mas Deus conhece o interior. E é por isso que ele manda essa terrível advertência: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Essa palavra arrepende-te aparece em todas as cartas, irmãos, as 7 cartas do Apocalipse. Porque a mensagem de Deus é essa: arrependa-se, arrependa-se. Foi a mensagem que Jesus pregou no início do seu ministério nas praias da Galileia. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e crede no Evangelho. A questão é justamente essa: arrependimento. Eu posso achar que está tudo bem na minha vida, mas se eu não fizer um exame interior para ver como está indo a minha vida, muitas vezes eu vou de mal a pior. Eu preciso me arrepender. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma nova atitude. Arrependimento é uma nova vida. É mudança de comportamento para que o Senhor possa estar me abençoando, me aprovando. Arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ninguém sabe aquele momento em que o Senhor chama, fala: acabou, o teu tempo acabou.
teve tempo para se arrepender, teve tempo para mudar de atitude, não mudou, acabou teu tempo. Vem como um ladrão de surpresa. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Parece Deus dando testemunho de Jó diante de Satanás. Observaste meu servo Jó, homem fiel, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal, mesmo tu me havendo incitado contra ele. Olha que testemunho maravilhoso. E Jesus aqui dá testemunho dessas pessoas também, dizendo que essas pessoas não contaminaram seus vestidos e andarão de branco comigo, porque elas são dignas disso, dando honra àqueles que honraram o seu nome. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha aí, essa passagem aqui, ela deixa bem claro que ele pode sim riscar o nome de alguém do livro da vida. Ele pode sim. Basta que você rompa a sua parte do trato, que você quebre o seu pacto com ele e o seu nome será retirado do livro da vida, porque Deus não tem compromisso com o infiel. Mas a promessa dele é: o que vencer será vestido de vestes brancas, vestes puras, santidade, de honra, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha aí, que coisa, né? Quantas vezes a gente espera uma apresentação, a gente diz: Senhor, muitas vezes a gente fala, é tão bom quando alguém apresenta a gente assim: não, esse aqui é o Miguel, esse aqui é o fulano, né? Que maravilha, que benção. E você deseja ser mencionado, e a menção é justamente essa. A menção que vai ser feita diante do Senhor. Observaste o meu servo, que anda de branco comigo, porque é digno disso? Já imaginou a honra lá na eternidade, diante dos anjos, diante do Pai? Né? Quando você chega diante de uma pessoa, a pessoa chega: olha, te apresenta essa pessoa, esse aqui é meu amigo, ele é uma pessoa muito bacana, uma pessoa honrada. A gente se sente honrado, se sente bem. Imagina a honra que nós teremos diante do Senhor quando formos mencionados diante dele. E a característica da linguagem da pregação de Jesus na terra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa característica que não muda, né? A quinta carta, então, à igreja, ao anjo da igreja que está em Sardo, é para que a pessoa vigia, porque ela parece que vive uma vida dupla, e isso não agrada a Deus. Muita gente hoje está fazendo isso, mas aos poucos Deus vai desmascarando as pessoas e mostrando quem é quem. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta carta é uma bênção pura, irmão. Que maravilha, eu vi isso do Senhor, tanto elogio. A primeira coisa que ele fala, ele se apresenta como aquele que é santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aqui a gente começa a observar algumas características importantes também
quando ele fala, por exemplo, a respeito daqueles que se dizem judeus e não são. No sentido espiritual, o judeu seria o filho de Deus, o crente, nascido de novo. Pessoas que se fazem parecer que são cristãos, mas na verdade não são. Pessoas que vivem uma vida dupla. Irmãos, se o Senhor abrisse os olhos espirituais para nós vermos quem são essas pessoas, nós ficaríamos chocados. Muitas vezes, quando nós estamos participando de uma congregação, nós não conseguimos ver isso. Nós vimos todo mundo ali, abraçando todo mundo, é irmão daqui, irmã dali. A gente não sabe do que as pessoas são capazes. Tem muita gente que canta na igreja, que ora na igreja, que prega na igreja, que participa da ceia, que serve a ceia, e o seu coração está em fel de amargura. Vive lançando tropeço diante das pessoas, odiando as pessoas, tentando prejudicar as pessoas, deixando o seu ego tomar conta de tudo. São os que se dizem judeus, mas não são. Eles mentem. Eles querem parecer justos, mas não são justos. Ele diz: eis que farei. Olha, primeira coisa, esse elogio: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque Deus sabe quando você chega no limite da tentação, quando você pensa que não vai resistir mais, quando você no seu interior fala: Senhor, eu não aguento mais, o Senhor me ajuda porque eu não aguento mais. Eu passei uma grande prova de janeiro para cá, só Deus sabe como foi difícil, mas eu vinha pedindo para o Senhor: me ajude a honrar o teu nome com a minha vida e me permita honrar o teu nome com a minha morte. Porque Deus tem que ser glorificado em tudo. E Deus pôs na minha vida uma opção. Eu fui tentado de uma tal forma que eu falei: meu Deus, o que eu faço? Parece que aquilo que eu procurei a minha vida toda aparece agora. Eu disse: não seja como eu quero, seja como Deus quer. A palavra de Deus tem que prevalecer. Foi difícil. Houve muitos momentos de angústia, tive vontade de chorar, tive vontade de morrer, tive vontade de sumir, mas lutei e venci porque o Senhor me deu vitória. O Senhor me deu vitória. Você não tem que se entregar, você não tem que falar não tem jeito, não adianta. Você precisa resistir porque o Senhor está contigo. Você não está sozinho na batalha, você não está sozinha na tentação. O Senhor está do teu lado, te dando força, a graça dele é suficiente. Paulo também ficou desesperado, orou 3 vezes e falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Jesus disse para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na nossa fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa. Ele se mostra forte, poderoso. É nesse momento que ele dá força. E eu passei mais ou menos uns 5 ou 6 meses nessa luta, e de repente, de um momento para o outro, me senti livre. Falei: nossa, o Senhor me libertou, estou livre, estou me sentindo leve novamente, estou me sentindo pronto para continuar lutando, porque o Senhor está comigo, está com você aí. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não é como aquela pessoa que está transbordando e tudo que vê apaga nessa rocha, não. A pessoa é fraca, ela tem uma carência, ela tem uma dificuldade, ela tem uma necessidade, ela tem uma fraqueza. E o inimigo vem e sugere justamente aquela fraqueza para a pessoa, mas ela vai resistir e vai falar: não, eu quero fazer a vontade do meu Deus, do meu Criador, do meu Salvador Jesus. E ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Por quê? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A recompensa vem, irmão. A recompensa vem. Pode ter certeza que a recompensa vem. Você pode fazer o que for, pode lutar como for, pode sofrer. A recompensa vem. Não que nós trabalhemos pela recompensa, não devemos. Trabalhamos para servir ao Senhor e fazer a vontade dele. Mas ele tem um coração generoso e nos recompensa pelo nosso esforço. Ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha que maravilha, né?
Olha que maravilha, ele diz: eu farei aos que são da sinagoga de Satanás, aqueles crentes falsos, fajutos, aqueles hipócritas, que vivem tentando destruir sua vida, que faz fofoca de você, para quem você não presta. Você pode fazer o que for, você nunca vai prestar para eles. Vou fazer com que eles venham e adorem prostrados aos teus pés. Ou seja, vou fazer uma obra tão grande na tua vida, que quando eles ouvir, vão ficar admirados e falar como ele conseguiu. E vão reconhecer que foi o Senhor que agiu na tua vida. Farei aos da sinagoga de Satanás que venham e adorem a Deus, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, que fui eu que fiz essa obra na tua vida. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A hora da tentação que há de vir sobre o mundo. A grande tentação, a grande tribulação, aquela dificuldade em que as pessoas se perdem. Vejo tanta gente perdida. Hoje eu estava comentando com meu cunhado, que é pastor, sobre alguém que eu conhecia muito, admirava muito, e a pessoa caiu de uma vez e parece que não consegue se levantar mais. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com isso. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Porque Deus conhece o coração humano. Quando a pessoa deixa de propósito a presença do Senhor, ela pode não encontrar um caminho de volta. E a promessa do Senhor para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, falamos sobre a coroa no vídeo de ontem, a coroa da vida, aquela coroa que nós precisamos preservar, que é a recompensa do Senhor na sua vida, é a coroa. Aquela pessoa que desejou o teu mal, que quis destruir sua vida, mas o Senhor falou: não, eu vou mostrar para eles que eu te amo e vou fazer uma obra muito grande na tua vida. Eles querem te destruir, mas eu vou te salvar, eu vou te exaltar, eu vou te levantar perante os teus inimigos para que eles adorem prostrados e saibam que eu te amo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa ninguém tomar a tua coroa. Não deixa ninguém tomar a tua coroa, e para isso você precisa reter o que você tem, reter a fidelidade, reter o temor de Deus, reter a boa vontade, reter a tua sinceridade como Jó diante de Deus, do qual Deus deu testemunho dizendo para Satanás: ele ainda retém a sua sinceridade, apesar de tu me ter incitado contra ele. Olha que testemunho maravilhoso, que coisa linda. Eu venho sem demora. Ou seja, ele não está falando aqui do arrebatamento da igreja, irmão. Ele está falando que ele vem em teu socorro. Ele está falando que ele vem te ajudar. Guarda o que tens, eu venho sem demora. Muitas vezes nós pensamos que está demorando, mas não está demorando, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus que nós muitas vezes não sabemos esperar. Eu não podia imaginar o que Deus ia fazer na minha vida. Eu não podia imaginar quantas vezes, eu não posso falar certas coisas, eu não quero escandalizar, mas como eu fui perseguido no ministério, como eu fui destituído muitas vezes das minhas funções, porque não queria me sujeitar à vontade de homens. E hoje eu sou livre para servir a Deus. Tem um canal no YouTube que tem quase 51 mil inscritos e posso pregar porque Jesus me honrou, Ele me deu essa coroa. Ele me deu a palavra, Ele me deu os meios, Ele me deu recursos, Ele me deu conhecimento. E muitas pessoas que tentaram me destruir, que disseram: ele não vai durar um mês na presença do Senhor, tem que adorar prostrado aos meus pés e saber que Jesus me ama e fez essa obra. Como Ele vai fazer na tua vida? Guarda o que tens, porque Ele vem sem demora. Aí Ele faz uma nova promessa, Ele diz no versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Olha, é o que eu estava dizendo. Se você vencer, você se torna uma coluna no templo de Deus. Vão tentar te jogar para fora, vão tentar acabar com a sua vida, vão tentar te difamar, mas você não vai sair da presença de Deus. Não está falando de um templo aqui na terra. Ele está falando de algo muito maior, o templo do meu Deus. Você nunca vai sair da presença de Deus. É a promessa dele, a quem vencer. Ele está dizendo ele mandando essa carta para Filadélfia, mas essa carta, como eu já disse antes, chegou até nós porque é uma mensagem que ele deixa para nós também. Aquele que vencer,
eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Nunca sairá. Ninguém vai te tirar da presença de Deus. Ninguém vai quebrar a tua comunhão com o Senhor. Ninguém vai te convencer a fazer alguma coisa que você não queira, que Deus não queira, e estragar a sua comunhão com o Senhor. Jamais. E a promessa continua: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É disso que ele está falando, sabe, irmão? Às vezes a gente olha para alguma pessoa e você não sabe como é que a pessoa pode ser tão abençoada. Ela tem a marca de Deus. Jesus escreveu o nome do Pai na sua vida. Você leva essa marca do Espírito Santo na tua vida. Você não precisa fazer coisas grandiosas, mas onde você passa, é como Eliseu, que passava perto da casa da sunamita. Ela nunca tinha visto aquele homem, parecia maltrapilho, mas ela sentia nele um brilho e dizia para o esposo: este é um santo homem de Deus. Todas as pessoas vão ver o brilho da glória de Deus na sua vida. Por quê? Porque Jesus vai escrever sobre você o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de Deus, e também o novo nome de Jesus que nós ainda não sabemos, mas vamos conhecer na glória. E ele termina essa carta da mesma forma que as outras, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Tenhamos ouvido para ouvir a palavra de Deus, irmão. Tenhamos ouvidos. Ouçamos a palavra de Deus. A 7ª carta é uma repreensão. E nós vamos dar início à leitura no versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Veja que coisa maravilhosa, né? Mesmo na repreensão, há amor, a misericórdia, a graça. E quando ele começa na saudação, ele diz: isto diz o Amém. O Amém. Sabe o que é o Amém, irmão? Sabe o que é? Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e fará outras ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que significa isso? Porque Jesus estava com o Pai aqui na terra, mas quando foi glorificado, reassumiu a sua divindade no céu. Agora, com todo o poder que lhe foi entregue no céu e na terra, em todo o universo, está na presença do Pai como nosso intercessor. E quando nós oramos: Pai, nos abençoa, cura esta pessoa em nome de Jesus, Jesus diz: Amém, Amém. Assim seja, confirmando para que o Pai realize a obra que nós estamos operando no nome dele. Por isso ele se chama de Amém. Ele é o Amém. Ele é aquele que diz a última palavra. Ele é aquele que confirma a tua petição. Ele é aquele que ajuda você a glorificar Deus com a sua vida e com o seu ministério, com o seu testemunho, porque ele diz Amém. Ele vai dizer Amém enquanto você for fiel, enquanto você se esforçar, enquanto você andar na presença de Deus, manter comunhão com ele, ele vai dizer Amém. Por quê? Porque ele é a testemunha fiel e verdadeira.
É ele que testifica de nós diante de Deus, dizendo: Pai, eu morri por ele. Pai, eu morri por ela. Pai, atende a oração dele, porque eu tomei o lugar dele na cruz. Eu sofri todo tipo de tortura, todo tipo de castigo que o pecado dele merecia. Ele me recebeu, sou o Senhor da vida dele e quero que o Senhor atende a oração dele. Amém, Pai. Amém. Amém. O princípio da criação de Deus. Muitas pessoas entendem errado essa palavra. O princípio da criação de Deus, muita gente pensa que Jesus foi criado por Deus. Não, Jesus não foi criado por Deus. Jesus estava lá no princípio da criação de Deus, porque ele era a palavra, o Logos eterno. Quando o Pai falava, os pensamentos do Pai se manifestavam através de Jesus. Ele é a palavra encarnada. Por isso ele é o princípio da criação de Deus, porque sem ele, como disse João no capítulo 1, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele e para ele. Entendam, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Que mensagem triste, não é frio e não é quente. E ele ainda diz: tomara que você fosse frio, ou tomara que você fosse quente. Como assim? Ele quer que eu seja frio? É que é melhor ser frio do que ser morno. É melhor não ter conhecimento do erro do que conhecer a verdade e praticar o erro, praticar o pecado. Muita gente conhece, mas está vivendo no pecado. Eu não quero ficar citando o pecado de ninguém, mas olha quanto escândalo está surgindo hoje por causa de pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas escolhem o erro. E o pior de tudo é que essas pessoas querem fazer a coisa errada, mas elas não se afastam do evangelho, estão acomodadas. Estão acomodadas. Eu estou acompanhando um podcast no YouTube aqui de alguns pastores que falam de ministérios grandes, que tem obreiros que chegam a receber um salário de 40 mil reais por mês. Eles não vão perder essa boquinha. E aí eles vão fazer a coisa errada com o dinheiro da contribuição do crente. O que é muito pior ainda, o dinheiro santo, consagrado ao serviço do Senhor. Eles não vão abrir mão. O dinheiro, irmão, as pessoas vendem a alma por dinheiro. As pessoas não querem perder seus privilégios, querem fazer a coisa errada e não está nem aí com o que vai acontecer. Se firma, muitas vezes se estriba naquela palavra, é pela graça, não é pelas obras, e entra no pecado, e o diabo engana essas pessoas e destrói a vida delas. Então nós temos que ter cuidado com isso. É melhor você ser frio ou você ser quente. Porque muitas vezes nós pensamos quantas pessoas são criadas na igreja. Eu fui criado na igreja católica, me converti com 23 anos, passei por muitas tribulações. Pastor Lorival, que está assistindo a live, conhece minha vida, sabe como foi difícil. E um dia ainda posso dar testemunho do que aconteceu aqui. Mas quantas pessoas são criadas na igreja, não conhecem o pecado, não conhecem o mundo. Eu bebi, eu fumei. As pessoas não conhecem o pecado e querem conhecer. Então, irmão, se você acha que precisa conhecer, se não tem outro jeito, você vai ficar com um pensamento dúbio, então assume uma postura de uma vez. Vai fazer o que está no teu coração, se você não consegue ficar sem isso. Quando perceber que isso está errado, que isso não te satisfaz, volta. Meu filho foi assim, ele foi criado na igreja. Meu filho Jorge, não sei se ele está assistindo a live agora, mas com 16 anos ele saiu da igreja, com 18 anos entrou no mundo do tráfico, bebeu cerveja, fumou, cheirou droga, fez tanta coisa errada, sabe? Ele fez muita coisa errada, até o dia que o Senhor usou o pastor João Ribeiro lá na igreja do pastor Lorival e falou com ele e mudou a vida dele. Eu já dei testemunho, não sei se está aqui, está no YouTube, o testemunho da vida do meu filho. E meu filho chorava que nem criança, e a vida dele mudou porque ele estava frio. Agora ele esquentou e está na presença do Senhor até hoje. Casou, tem uma filhinha de 2 anos, a coisa mais linda, a maior alegria da nossa vida. Um filho que só me dá alegria, um filho que preenche os meus dias, que faz eu sentir que a velhice que se aproxima sorrateira é recompensada por encontrar um filho tão maravilhoso como ele tem sido. Quantas pessoas vivem de forma morna? Você tem que ser frio, você tem que ser quente. Se quer ser frio, vai ser frio até perceber que precisa do calor do Senhor, e aí você muda radicalmente de vida, como o meu filho fez. Porque a advertência do Senhor é: assim porque és morno e não és frio e nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a palavra que Elias disse ao povo de Israel perante os profetas de Baal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. Decidam-se. Escolham um. Mas faça aquilo que você tem que fazer. Como Jesus disse para Judas na noite em que foi traído, o que você tem que fazer, Judas? Faça depressa. E Judas decidiu se afastar para sempre do Senhor, infelizmente. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha, arrogância, soberba. Eu sou rico, eu estou enriquecido, não tenho falta de nada. Não sabe que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Olha quantas características negativas. É desgraçado, ou seja, não tem graça na vida dele. É miserável, não tem nada. É pobre, pobre espiritualmente falando. É cego porque não enxerga o que está acontecendo com ele, com a vida dele. Está nu diante de Deus. O rei está nu, ele está nu também. Ele pensa que está muito bem vestido, como a fábula do rei, né? A veste nova do imperador. Ele pensa que está muito bem vestido, mas foi enganado. Ele está nu. Ele está nu, passando vergonha. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ouro de Deus. Não é esse ouro da terra, viu? Não é dinheiro, não é regalia, não é fartura da terra. Ouro provado no fogo. Ouro da palavra, ouro do Espírito. Uma vida espiritual rica. E vestidos brancos, pureza, santidade, que você só pode receber do Senhor. Só com a ajuda de Deus nós podemos viver em santidade. E não apareça a vergonha da tua nudez. Não passar vergonha diante das pessoas. A pessoa dizer, isso aí que é crente? Desse jeito aí? Quem quer ser crente desse jeito? Né? Quem quer ser pastor desse jeito? Quem quer ser obreiro desse jeito aí? Pior do que o mundano, passando vergonha. Envergonhando o Senhor e envergonhando a igreja. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Irmão, nós precisamos de colírio do céu. Nós precisamos urgentemente de colírio do céu. E isso é uma necessidade diária, constante. Um dia eu estava gravando um vídeo para pôr no meu canal no YouTube falando sobre o sacrifício de Jesus. E eu tinha em mente, não sei porquê, que Jesus morreu e foi para o inferno no nosso lugar para sofrer a tortura do inferno no nosso lugar. E eu, naquela convicção, preparei o material, preparei a câmera, gravei o vídeo. E quando eu estava falando, que eu fui citar a fala de Jesus na cruz, o Senhor pingou colírio no meu olho e eu vi que eu estava enganado. Eu tive que mudar minha fala na hora. O que foi que ele me mostrou? Aquela palavra que Jesus disse, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Então Jesus não foi sofrer no inferno no nosso lugar. Ele sofreu ali na cruz. O abandono de Deus, o desprezo de Deus por causa do pecado, que ele assumiu sobre ele os nossos pecados, mas ele não foi lá para o inferno ser torturado, ele foi lá para derrotar Satanás, em nome do Pai. Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer quando nós erramos. Quando nós erramos. Sim, por causa do dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele não é maldito, mas o poder que o dinheiro traz corrompe as pessoas. A pessoa quer o dinheiro e ela não quer merecer, ela acha que ela tem o poder. E é uma coisa que é um negócio muito complicado, eu já percebi isso. Muitas vezes, um homem que é líder, ele pensa que tudo que está ali é dele. O dinheiro que entra é dele, o prédio é dele, as almas que estão ali são dele, quer dispor das pessoas. Olha, eu vou em tal lugar, vocês têm que ir comigo. Às vezes, perdão, você até olha para uma irmã mais atraente e pode sentir desejo de pensar que ela é dele também, que tem acontecido muito isso, infelizmente. Pessoas perdem o temor porque elas esquecem quem é o Senhor da igreja e esquecem que ele está no meio dos 7 castiçais, que ele tem as 7 estrelas na sua mão e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Porque se a pessoa lembrasse que Jesus está presente ali, a pessoa teria temor de Deus e viveria em santidade. Então ele termina dizendo, eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, de novo a exortação. Gente, é muito amor, é muita misericórdia, é muita paciência, sempre avisando. Seja zeloso, se arrependa que eu quero te perdoar. Parece que ele está implorando, se arrependa que eu quero te perdoar. Muda de vida, muda de atitude. E ele ainda diz, repreendo e castigo os que eu amo, para não se perder, para ser abençoado, para ter uma vida boa aqui na terra e morar no céu comigo. Eu só quero o teu bem. Quantas vezes nós fazemos isso com os filhos, né? Filho, eu vou te corrigir. Meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. É para o teu bem. Como que pode ser para o meu bem? Eu não sei se a Juliana está assistindo agora, mas se tiver, ela vai lembrar disso, né? Minha nora, ela sempre fala que a mãe dela batia nela quando ela era pequena e falava, isso é para o teu bem. Ela fala, como que pode ser para o meu bem? Mas hoje ela é mãe, ela sabe que é para o bem. É para o bem. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Olha, nós somos o alvo do amor de Deus. Então, quando vem a correção, irmão, nós não vamos ficar, ai meu Deus, que eu estou passando por isso, o que eu fiz para merecer isso? Não, irmão, não. Glória a Deus, Senhor. Me corrige mesmo, me mostra o caminho certo, me põe no caminho, executa, Senhor, porque antes eu caí nas tuas mãos do que nas mãos dos homens, como disse Davi. Por quê? Porque nas mãos do Senhor, abundância de misericórdia, e nas mãos dos homens nós não temos misericórdia. E ele termina a carta dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que maravilha. Ele só quer a sua amizade, sua atenção, seu carinho, seu amor. O maior amor do universo deseja o seu amor. É só isso. Está ali batendo, esperando você ouvir a voz dele, abrir a porta para ele poder ter comunhão com você. É isso que ele está pedindo, é isso que ele está falando. É muito importante entender isso. E aí ele faz uma promessa, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa maravilhosa. Sentar perto do Senhor. Eu não consigo imaginar. Eu vejo as pessoas falando às vezes na igreja, quando chegar lá, vou dar um abraço em Jesus. Eu não, irmão, não quero abraçar ele não. Quando eu ver o Senhor, eu vou me jogar nos pés dele e falar, Senhor, eu sou um pecador. Como que o Senhor teve tanta misericórdia de mim? Eu vou abraçar os pés dele, beijar os pés dele e falar, Senhor, eu quero agradecer pela minha salvação. Daí, se ele mandar eu me levantar e me dar um abraço, eu vou me sentir muito honrado e muito feliz. Mas eu não vou que chegar abraçando o Senhor. Quem sou eu? Um miserável pecador que entrou no céu pela misericórdia. Agora ele faz uma promessa, aquele que vencer, vou conceder que se assente comigo no meu trono. Imagina sentar junto com o Senhor. É muita honra, irmão, é muita honra. Sentar do lado dele no trono do universo. Não é o trono de uma nação, não é o trono de um planeta, é o trono do universo. Sobre os anjos, sobre os demônios. Olha que coisa maravilhosa. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a advertência de sempre, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que maravilha, que bênção. Como Jesus é lindo, é maravilhoso, como Ele é glorioso. Deus nos mostra como estamos e depois nos fala o que devemos fazer para se voltar para Ele. Irmã, muito misericordioso. Deus é muito misericordioso, porque Ele nos mostra a nossa condição. Eu não entendia muito bem, aquele capítulo 5 de Mateus, quando Jesus falava que se você olhar numa mulher, cobiçando ela, já cometeu adultério no coração. Se você disser para o seu irmão, raca, você é réu do fogo do inferno, eu pensei, gente, então ninguém vai para o céu, porque quem não faz isso, se você vê uma mulher bonita, querendo ou não, você acaba cobiçando. Se alguém te irrita, você fica nervoso, já sente raiva, então já está condenado. Só que eu não entendia que o Senhor estava mostrando a nossa condição humana, para que nós saibamos o quanto nós precisamos dele. O quanto nós devemos a Ele, que nós devemos manter ligado a Ele o tempo todo para alcançar perdão dos nossos pecados, para alcançar força para vencer a tentação, alcançar força para vencer o pecado.
que nós somos pecadores e que por nós mesmos nós nunca vamos conseguir chegar no céu. Por isso, ele nos mostra como nós estamos, como nós somos, e depois nos orienta o que nós devemos fazer para voltar para ele. Porque ele quer o nosso bem, a nossa salvação. Isso é tudo. Tua palavra me inspirou numa mensagem, Clenilda. Que Deus te abençoe. O céu está próximo. O momento de nos encontrar com o Senhor está próximo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe aqueles que estiveram conosco, que Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus.